Boa tarde a todo amante de Jesus Cristo, todo filho de Deus que nesta tarde nos acompanha, em qualquer parte do mundo que estejas, saibas que nós estamos presentes para continuarmos a testemunhar as maravilhas de Deus. Deste preciso momento, eu vou aqui conversar com um dos que já fez parte, já provou aquilo que Deus fez por ele. Não só, nós sabemos muito bem que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu um sinal, você sabe? Ele disse-nos, ide ao mundo inteiro, pregai a boa nova, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, sabes disso? E outra coisa, ele deu um sinal para saber se você creu ou não. Em meu nome, veja os sinais que acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão nas serpentes, não lhes fará nada. E não só, para você que crê a mensagem de William Arobrana, também nos deixou um sinal, que quem pregar essa mensagem na sua totalidade, quem repetir, da maneira que dão a dizer que devem repetir o que ele disse que aquele anjo também terá que fazer os mesmos sinais. Então nós, como tivemos esta graça, recebemos a Bíblia, recebemos a revelação da Bíblia através do seu profeta e estamos a ver os mesmos sinais que esse anjo fazia lá em Jeffersonville, está a fazer conosco. Então, por favor, não saia dali, saiba que estamos aqui para testemunhar as obras de Deus. Mas não estou sozinho, estou aqui próximo do meu irmão, ele vai se apresentar ele mesmo. Por favor, pode nos dizer o teu nome? Eu sou o irmão Tony, sou teu irmão em Cristo. Muito obrigado, muito obrigado. Para os que o conhecem, os que são de Cabinda, Angola, uma boa parte eu creio que o conhecem. É um grande cantor, vocês sabem. E ele também não queria ficar de fora, quer se apresentar, quer manifestar o que Deus já fez na sua vida, desde o momento que se encontrou com este Deus. Porque a própria palavra diz que ninguém vai a Cristo e volta a mesma pessoa. Então, ele vai dizer daquilo que Deus já fez ao longo da sua vida. Nosso amado Antônio Vicente, queria saber uma coisa. Desde o momento em que você se aproximou deste Deus, desde o momento em que você creu a palavra, a mensagem de William Arobrana através do seu servo José Manuel Gomes, o que Deus já fez na tua vida? Isso está claro sobre a sua pergunta, que nós estamos aqui para testemunhar, como o nosso profeta nos disse que ou pregou uma pregação, né? Dizia que o testemunho do mar. Então vamos testemunhar o que Deus está a fazer ao seu servo. Com certeza que Deus está fazendo por mim grandes coisas maravilhosas e não foi fácil para nós estarmos nesta palavra e crermos nesta mensagem se não fosse um enviado de Deus. E são grandes coisas, já temos filhos por causa dessa palavra. Este Deus está nos abrindo as portas, que não tínhamos esse pensamento de sermos como pais da família, mas já somos pais, já temos aquela maturidade de dar o conselho a alguém no caminho de um servo de Deus. E consoante o nosso tema de hoje, é por isso que eu estou aqui, fui convidado para nós falarmos o que Deus está a fazer ao seu servo de Deus que está aqui no terreno. Muito bem, muito bem. Apesar de nós sabemos que já estás há muito tempo no ministério do servo de Deus, o pastor José Manuel Gomes, e já acompanhaste uma boa parte daquilo que este anjo tem feito através desse ministério. Será que podes nos dizer alguns factos que já aconteceram, algo que você vivenciou? Porque nós vimos, se nós irmos encontrar neste momento o irmão Billy Paulo,
lhe perguntar que você foi secretário do teu pai. Será que tem algo que você pode nos dizer que este anjo fez através do seu servo? Eu creio que ele não vai faltar testemunhos. Eu creio que terá testemunhos oculares, até não estão escritos muitas das vezes na brochura. Mas ele é capaz de nos revelar, nos dizer o que o seu pai fazia. Então, sabendo que Deus te fez esta graça de se aproximar muito cedo do servo de Deus e acompanhar de tintim por tintim os passos, aquilo que Deus está a fazer através do seu ministério. Será que pode nos dizer alguns factos que já viste? Algum milagre, alguma cura divina, algo que Deus fez pela oração do servo de Deus? Muito obrigado, nosso querido Inácio, Pedro, que isso não é que é mentira que vou falar aqui, porque toda pessoa que gosta da mentira, o pai dele é o diabo. Então, nós estamos aqui para falar o que é real. O céu está a nos ouvir, o céu está a nos ver. Não é por ser que um familiar, é por isso que eu estou aqui para comentar que não é familiar dele, é por isso que ele está comentando isso. Não é problema de família. O João, esse que viu o Apocalipse, também foi um familiar de Jesus Cristo. Então, talvez que ele também comentou daquilo que ele viu. Não é. Mas daquilo que é real, é aquilo que ele falou. Então, estamos aqui para testemunhar o que Deus está fazendo no seu servo José Manuel Gomes. Nós começamos com uma pequena igreja, não é com a divisão, mas com os 4 elementos, 5, num bairro chamado Vitória Certa. E Deus mandou o seu servo José Manuel Gomes, aqui em Cabinda, para fazer este trabalho de Deus. Mas ele não vem só para falar, mas também Deus a demonstrar daquilo que ele engajou nesse servo. Eu sou testemunho ocular, que posso eu contar de você, ou testemunhar de você, que já vimos sinais, que é isso que eu vou contar aqui. O pastor lá na Vitória, que um irmão chamado Sebas tinha demônio de sida. Até a própria família contaram que este mês este irmão vai nos deixar. Prepararam até madeira e tudo para o caixão. Mas houve um senhor que trouxe este irmão até na igreja lá na Vitória. Está a ver que o irmão não tinha força de andar, ficou pele e osso. E este homem vem ter com o pastor. O pastor orou por ele. Sida de verdade trouxe resultados ao pastor. Quer dizer que não tinha força, nem como sentar no assento da igreja. É só dormir. Mas o pastor orou por ele um domingo. Só para voltar na casa dele, quer dizer que é uma luta. O irmão nem fez nem sequer 2 meses. Recuperou. Foi fazer teste. Acusou negativo. E esta família, própria família de carne daquele irmão, viram aquele milagre, encorajaram o irmão que continua lá. O irmão veio ser bebucho, gordo mesmo de verdade. Mas vê que o irmão sentia vergonha de testemunhar isso, daquilo que Deus o fez por ele. Até nós é que ocupávamos lugar do irmão para testemunhar a cura que Deus lhe concedeu. E gravamos a oração do pastor quando o pastor estava a orar sobre o irmão.
expulsando o demônio de sida, sai neste corpo. E o irmão só dizia amém, amém. E o irmão foi curado com este demônio de sida. Além disso, tem mais outro testemunho para te testemunhar. Que houve, ano 2014, até vou ainda resumir, antes de 2014, houve uns irmãos que vieram se infiltrar na igreja, se colocando como cristãos, afinal não eram cristãos. Eram adoradores do irmão Branham, que até eles adoravam o irmão Branham, até adoram até hoje. Se infiltraram, mas um dos senhores que veio ali, viu a mudança de um jovem chamado Juliano, porque aquele jovem foi um pagão, tirava as coisas ali, nas praças que tudo, mas viu a mudança daquele Juliano, já está a falar da palavra de Deus, e aquele senhor o admirou bastante. Rapaz, você que foste bandido, agora hoje já é cristão, já está a pregar a palavra. Você, onde que estás congregar? Disse que não, eu estou na Vitória, no pastor José Manuel Gomes. E aquilo convenceu aquele senhor, que é adorador do irmão Branham, que ele é Deus deles, veio ter na igreja. Mas a coisa que perturbava a casa deles, quer dizer que cada mês que aquela senhora, quando atingia cada mês, ela tem que ficar maluca. E o homem já gastou muito dinheiro, ficou aborrecido. E o plano era só para despachar a mulher e ir na família dela. Mas o pastor programou uma vigília. Irmão, programou uma vigília. Eu estive presente. Fomos lá, naquela vigília. Se perguntar ao pastor Panzo, não estou lhe citar por lhe falar mal, mas se perguntar ao pastor Panzo, que é pregador desta mensagem. Pastor Panzo está cá em Cabinda ou está no outro país? Este pastor Panzo está cá em Cabinda, é um pregador da mensagem do último tempo, tem seu tabernáculo e também participou naquela vigília no 4, quando eles viviam lá. E fomos lá, pastor invocou Deus, quer dizer que aquela senhora, desde aquele dia da vigília, recebeu a sua cura até hoje em dia. E o adorador do Branham testemunhou que não, por acaso, a minha mulher recebeu a cura divina. E houve mais uma senhora lá mesmo, também quase no mesmo bairro, né? Lá no 4. Aquela senhora quer dizer que não dormia. Talvez, se não me engano, o nome dela é Bienvenue, em francês, né? Não dormia. Quer dizer que assustava alguém pisando por cima das chapas, a pisar. Quer dizer, quando estar só numa noite, ele tem que assustar pessoas a pisar em cima do teto, pisando, faltando som toda noite. E pastor ouviu isso, a irmã convidou o pastor para fazer uma oração. Quando fomos lá, o pastor orou, dizia: se esse espírito continuar a tentar, ou essa pessoa continuar a tentar vir mais pisar no seu teto, para você faltar a paz, quer dizer que essa pessoa vai perder a vida. Porque nunca brincaram com Deus. Nós já invocamos o fogo de Deus que esteja aqui nesta casa.
E nem passou nem 3 dias, estamos a ouvir a uma velha senhora que fazia isso e acabou por falecer. E a irmã ganhou a paz na totalidade. Até que ela saiu, viajou em Luanda. Até hoje em dia, aquela senhora desapareceu na terra. E tenho mais outro testemunho, meu irmão. Tem muitos testemunhos, muitos que eu já vi no ministério do seu servo, José Manuel Gomes. Próprio no meu corpo, eu, Tony, houve os falsos irmãos liguem ao pastor, 2014, liguem ao pastor, que não, pastor, eu sou irmão Alexandre, fui um diácono na igreja do pastor Roberto, da mensagem do último tempo, e estou aqui no sonho, e estou trabalhando no Malongo, no campo petrolífero, quer dizer que estou mesmo apertado, não tenho como sair daqui para ir livrar os meus carros, 4 carros de marca Hyundai que eu já importei, de Ponta Negra, Congo, Brazzaville, para Angola, que é a província de Cabinda. Então, pastor, por favor, me ajuda, porque você és um servo fiel, és um bom servo, que eu confio tanto, que eu observo tanto a sua forma. Então, se o pastor possas me ajudar, ir me livrar aqueles carros, trazer no seu quintal e entregar aquilo nos filhos de Deus, para eles possam fazer o trabalho de táxi. E todo o dinheiro, pastor, podes guardar. Aquele todos os táxis é para ajudar os filhos de Deus na igreja. Então, se qualquer dinheiro, eu sei que vão pedir dinheiro no despachante, mas prepara ainda pelo menos uns $1000. Se o pastor não tem, pede empréstimo a qualquer irmão, eu vou repor em juros. Tá bom. Pastor tentou investigar isso a um irmão também que andou lá. Dizia, eu conheço aquele irmão. Eu conheço. Sim, andou conosco lá. Então, ganhamos aquela confiança por ouvirmos o irmão a nos confirmar, porque andou com eles na mesma igreja, mas ele mudou de outro tabernáculo. E dali, quando o pastor percebeu que não é um bom irmão, é um irmão nosso, deixa ajudar este irmão, e solicitou-me uns valores. Naquela altura, 78 mil kwanza era quase 700 e tal, $750, se não me engano. E ligamos que não, já temos os valores na mão. O tal dito irmão, que é burleiro, ele dá o número ao pastor, que não, este número é número do despachante, que vai despachar os carros a partir da fronteira para a província. Então, ligamos para o despachante disse que não, eu vou vos dar o número da conta do banco para vocês depositarem o dinheiro. Quando vão depositar o dinheiro, me liga para me confirmar que já fizeram o depósito. Desculpa, este irmão congregava convosco, tu congregava convosco, ou é um irmão que só se identificou como cristão e de pré para mão vocês lhe tomaram a confiança? Quer dizer que nós congregávamos com um irmão que andou com eles na mesma igreja. E esse irmão, fomos lhe consultar, será que essa pessoa, você conhece ele? Ele nos dizia que trabalhamos junto na comissão, talvez diagonal ou administrativa, se não me engano. Então, ganhamos aquela confiança,
do testemunho do irmão que não, andou com eles, anda fora da província, já anda no município do Sonho. Então, é ali que nós ganhamos a confiança de depositar este valor na conta deles. E quando nós depositamos o dinheiro no dia seguinte, fomos no Banco Milênio, depositamos o dinheiro. Depois de depositar o dinheiro, 9 horas e tal, que o depósito se fez, 9 horas e tal, eu é que depositei, assinei meu nome, Antônio Vicente. Logo, ligamos o despachante, que não, o despachante, já depositamos o dinheiro. Dizia-nos que não, me esperem só aí no portão do porto. E quando nós ficamos lá com muito solo, quer dizer que ficamos à espera, esperamos, ligávamos de novo, como ele não está a aparecer? Como não conhecíamos o senhor, pensávamos que qualquer senhor que está saindo no portão é ele, afinal de contas não é ele. Nos dizia que não, espere aí, porque estou despachar ainda um contentor que está aqui, uma carga que está aqui. Então nós aguentávamos, vimos tanta demora, lhe digamos que não, podemos mora adiantar na fronteira. O senhor respondeu, não, até muito bem, boa ideia, podem avançar, adiante, eu vou vos seguir atrás quando vou fazer o despacho dessa mercadoria. Tudo bem? Pegamos o Lux, fomos andando. Quando chegamos nesse lado, depois de Cabaçango, o bairro Cabaçango, quando terminamos, ligamos para ele. Dizia, vocês ainda estão aí? Eu já estou quase aqui a chegar, estou na planície. Fazer rápido. Quer dizer que aquilo é velocidade com toda a força, meu irmão. E quando chegamos, ligamos para ele que não, despachante, nós já chegamos. Logo que ele falou, tá bem. Desligou o contato. Tentamos nada. O pastor pensou, não, vamos ligar o próprio irmão para nos confirmar porque que o número está dele. Ligamos o tal dito irmão que estava no sonho. Dizia que, tá bem, pastor, eu já vou falar com ele, já vou lhe ligar para vir vos dar encontro aí. Tá bem? Pensamos que também que é uma boa pessoa, eu um sincero, afinal também estava no circuito. Tentamos ligar para o número do tal senhor, tal dito irmão, o contato estava desligado. E tentamos solicitar lá, que não, esse nome é estranho, esse nome é despachante e tal, não conhecemos. O pastor foi lá naquele outro lado, da fronteira, foi ter com um dos chefes, controlaram o caderno das entradas dos carros novos, não havia a entrada de 4 Hyundais. Viemos aqui no nosso lado, tentamos também consultar o chefe Ocalitos que andou aí, naquela fronteira, nos abriu o caderno das entradas, não houve nem sequer a entrada de 4 carros Hyundais de 0 quilômetros. Dali, era já 15 horas. Fome. Pastor nos pegou. Está vendo que no terreno neutro, lá na fronteira, nós 4, porque fomos 4 motoristas. Eu também sou motorista. Quero dizer que irmão João, irmão Inácio Nguma, o Gui, que andou conosco, que atualmente já nos deixou. Se você lhe perguntar o que Deus o fez, vai falar disso. Se ele não ser hipócrita. Mas ele sabe disso. Nos pegou, pastor invocou Deus lá na fronteira, no meio das pessoas, orou, disse que este Deus que eu adoro faz as maravilhas, que esses camaradas não vão comer esse dinheiro,
Você imagina, meu irmão, um dinheiro depositado na conta dos fetados? Hã? Na conta dos fetados, não é que é na conta própria de uma família, mas é na conta dos fetados. Aquele dinheiro não sai mais. Não sai, é difícil. Mas a oração que fez o servo de Deus, lá na fronteira, as pessoas nos passando lá com o nosso solo, nos passaram lá e Deus o fez milagre. No dia seguinte fomos fazer o movimento desse dinheiro. Passou toda a noite? Toda a noite passou. O gerente, até o gerente ficou admirado, porque esse camarada, quer dizer que lá, porque eu tenho esse talão, está comigo lá na minha casa. Eu tenho esse talão. Quer dizer que eles mandaram já uma equipe a fazer movimento no balcão de Viana, bairro Viana, lá em Luanda. O banco testemunhou que esteve em movimento a fazer movimento do dinheiro, tirar todo o dinheiro na conta, mas não conseguiu fazer o movimento do nosso dinheiro. Claro que, irmão, esse dinheiro me voltou na mão. Todo completo? Todo o dinheiro completo. Todo o dinheiro completo. Alguém vinha deixar diretamente? O gerente nos fez a devolução do dinheiro, quer dizer que tirou na conta dos fetados. É uma coisa incomum, é uma coisa difícil, né? O gerente tirou o dinheiro na conta dos fetados, nos deu. Até o gerente disse que, pastor, isso nunca se fez. Mas ele não sabia que o servo de Deus invocou o Eterno. É que vem fazer o milagre. E eu recompensei aquele gerente, pelo menos um saldo, na sua mão. Quer dizer que tenho grandes testemunhos, que ainda vou mais testemunhando. Não sei se o irmão está convencido nisso. Olha, é complicado. Só o facto de saber que tem a ver com a mão de Deus, isso chama-se crer. Mas se fosse algo fora de Deus, eu não acreditaria. Porque quando se trata de um fetado, só em 2 horas é muito, 30 minutos, se eles te convencerem o que é teu estar nas mãos deles, irmão, te digo a verdade, não saberás onde desapanhar. Um fetado está tipo alguém que está numa floresta. Mesmo que está tu atrás, você não sabe quem é aquela pessoa. Mas passar uma noite, eles sabem que o dinheiro está na conta deles. Passou uma noite. E no dia seguinte, devolverem o dinheiro, posso dizer que é só Deus. E uma coisa, não só dos fetados, já acabamos de ouvir algo, um maluco, ou uma maluca, talvez, uma senhora, desculpa-me lá, alguém que sofria, eu não sei, olha, só porque o diabo é daqueles, se existe algo que o diabo não gosta, são testemunhas, é ver a mão de Deus a se manifestar. Por isso que ele tem servos, e que pôs servos nos púlpitos, e ele ocupa mais púlpitos dele do que de Cristo. Por isso que há uma confusão total no terreno. Você viu o que aconteceu nos dias de Elias? Até que Elias chegou num ponto de pensar que estava sozinho. 400 e tal profetas contra Elias. Por quê? Os púlpitos do diabo eram demasiados do que o púlpito de Deus. Você imagina uma coisa. Nós vimos que quando o Senhor Jesus esteve no terreno, ele manifestou. Mesmo aqueles que não criam que ele era Messias, porque viram que o nascimento dele vinha de uma maneira que eles não concordaram. Sabias o que lhes convencia? Alguns diziam, mas sim, vocês dizem que esse não é Messias. Será que haverá mais uma outra pessoa que virá e fará coisas maiores do que esse que está a fazer? Temos que ver ainda o trabalho que essa pessoa está a fazer.
tira ainda o ódio, mete de lado. Muitas das vezes você é um candidato para o arrebatamento. E eu te digo uma coisa. Não sei, talvez é isso que está dentro de mim. Se você pensa do arrebatamento, eu não creio que é só ouvir sem experiência. Veja que esta fé, os apóstolos, Jesus Cristo deixou nos apóstolos a fé. Eles manifestaram, formaram um livro de Atos. Mas depois, mais além, o diabo levantou seus homens, perseguiram os apóstolos, mataram a maioria e ele meteu gelo, meteu água na fé. O que ficou nas igrejas só era pregação, Jesus fazia aquilo, Jesus fez aquilo, pessoas saíam. Tens tua doença, vai num quimbandeiro. E os quimbandeiros tinham lucro naquele tempo. Tens uma doença, epa, tem um quimbandeiro aí. Mas quero ir na igreja, vai aqui. Até você chega no teu pastor, olha a doença que eu tenho. O pastor é que vai abrir boca. Que olha, esse tipo de doença, eu já vi, esse tipo de doença não faz tempo, vai te levar. Em vez dele dizer que não, o Cristo que eu costumo te pregar, eu já vou manifestar tal Cristo. Tá mais te dizer que não, olha, vai ainda no Congo. Não negamos, o tratamento é importante. Mas manifesta ainda aquilo que você tem. Nós vimos que a fé continua assim. E quando se trata, vocês só dizem que não, Malaquias 4 trouxe a fé dos pais aos filhos, a fé dos filhos. O que isso significa? A fé dos pais e dos filhos não é só pregação, não é só mistério, que não. Não, a fé dos pais aos filhos significa que aqueles mesmos atos que criava barulho nas pessoas, que levava os apóstolos a entrar nas cadeias porque levantou um homem paralítico, porque curou alguém, são os mesmos atos que temos que ter nós, a esposa. Não sei se ser esposa é só ouvir a palavra, é só... Agora, William Marot Banana, quando surgiu, você sabe quando a pessoa é predestinada para algo, ele não nasceu sabendo que ele fará aquele trabalho, mas aquilo estava dentro dele. Tentou se familiarizar, estar numa igreja batista, o que estava dentro dele não conjugava com o que aquela igreja praticava. Não digo que praticavam mal, mas é que ele tinha um ministério grande, porque estava dentro das escrituras. Ele tinha que sair daquele lugar para formar o que é dele estar livre. Ele tinha que sofrer humilhação só para fazer valer a cura divina. Sofreu humilhação só para fazer valer o milagre, que já era desvalorizado nos púlpitos. Até era chamado de curador. Só para lhe estragar, quer dizer, lhe enfraquecer. Lhe chamavam que você é um curador. Mas nem com isso, até alguns chamavam que aquilo é do diabo. É do demônio. Ficou um tempo quase a deixar. Sabias o que ele fortificou? Um anjo tinha que descer para lhe dizer que o teu nascimento igual a meu. Da mesma forma que estão a dizer que você é do diabo, eu também me diziam isso. O mesmo Senhor Jesus lhe fortificou. E ele continuou, a partir dele, da sua mensagem, tipo que voltou àquela fé de valorizar a cura divina, valorizar o milagre. O mesmo William Marot Banana nos disse que para vocês saberem que esta mensagem alguém vai pregar na totalidade. Totalidade significa o quê? É pregar na simplicidade. O que o profeta disse, repete aquilo. Na totalidade, o mesmo anjo que trabalha comigo, vos digo que trabalhará, vai trabalhar com aquela pessoa. Papai, são sinais simples. Eu não sei se é problema da cegueira. A própria Bíblia, se você dizer que não, eu não sou cristão, aliás, eu não sou da mensagem, muito bem. Você não é da mensagem, mas a Bíblia também diz que o mesmo Jesus, só temos duas luzes. O Jesus em Palestina, no corpo físico, deu uma promessa, que em meu nome farão isso. O Jesus, ou o Espírito de Cristo, quando o Espírito Santo desceu nos apóstolos, o mesmo Espírito desceu a William Marot Banana, Deus trabalhou com ele, também deu uma promessa. Para saberem que vocês creram nessa mensagem, o anjo deve manifestar. Agora, vejo que talvez tornou um debate ou uma luta, ver alguém que está a lutar manifestar aquilo que nos deixaram. Aquilo que o profeta lutou tanto, só para poder fazer sentar aquilo. Outros, não digo que você é servo do diabo, você é um servo de Deus, estás a fazer um trabalho grande, mas por favor,
Se veres que não consegues, ou não tens aquela fé, apenas ama aquilo. Se veres que o teu irmão do mesmo campo está a fazer uma coisa que está escrito, algo que não faz tropeçar, ainda ajuda o corpo de Cristo, temos que assegurar isto. Mas como é possível que eu vou crer? Vão me desculpar, eu estou a ser muito longo, mas eu não sei, estou a ser conduzido assim. Só queria te dizer uma coisa. Como é possível que eu vou crer? Porque vocês sabiam que o diabo nos faz crer o passado e o futuro. Nunca nos fez crer o presente. Como é que eu vou crer que irei no rapto, mas vou odiar os milagres de Cristo? Você está a odiar os milagres de Cristo ou está a odiar o vaso que Deus está a usar? Estou a falar para ti que muitas das vezes consegues subir no púlpito. Não sei se estás no Brasil, não sei se estás na China, não sei se estás em Angola, que consegues subir no púlpito para dizer à audiência, aos filhos de Deus, que aquilo também é o que é. Aquilo é o que é. Meu Deus. Mesmo se uma dor de cabeça, alguém orou e aquela dor de cabeça passou, o que deves fazer, alegra-te com aquele milagre. Fala a Deus. Quer dizer, movimenta aquilo. Mas é o contrário que estamos a ver. Porque nós fomos nos ensinando que temos dois servos. Temos os servos que estão a fazer a vez do inimigo, temos os servos que estão a fazer a vez do pai. Mas é que os dois estão com o mesmo vestuário. Os dois têm o mesmo vestuário da ovelha. Não pode descobrir, mas nós temos como descobrir. Nos disseram que pelos seus frutos. Pergunta teu pastor, meu pastor, por favor. Será que eu irei mesmo no rapto? Se ele te dizer sim, irás. Lhe pergunta ainda o que é que me mostra que eu irei no rapto. Porque eu estou a negar o milagre. Estou a negar. Não é fácil alguém que passou mal, estava na sua casa, estavam a pisar, quer dizer, logo que tiver anoitecer, já sabe que são 18 horas, o coração fica triste. Porque sabe que bem ou mal já vai passar mal com aqueles espíritos, a pisar as chapas, a maltratar a vida dele. Mas só. Ele não disse que mamãe vem sempre aqui e vou começar a te dar orações de manhã, de tarde, de noite. Um dia apenas. E ele prometeu que se esse demônio vir mais, vão ouvir uma fama. Vão ouvir algo. Papá, quem tem a coisa não se força. Mas eu só queria te dizer, vamos amar os milagres. O nosso amado tem muita coisa para nos dizer. Tem muita coisa. Porque até eu próprio também tenho. Eu vim depois. Eu vim talvez depois de 10 anos. Por isso que eu estou a lhe perguntar assim. Porque pá, ele é um ancião. Eu vim depois. Mas só o que eu vi. Se eu começar a te explicar o que eu vi. Para os que me conhecem, sabem quem eu era. Se você me conhece, antes de eu dizer que sou cristão, você sabe a vida que eu levei. Mas foi pela primeira vez que eu fui provar o Salmo 103, talvez versículo 3. Deus me curou a doença e me tirou o pecado. No mesmo dia, me tirou a doença e o pecado. Mas não posso relatar aqui. Creio que terei outra ocasião de poder relatar isso em toda a minha vida. Eu já tenho um filho de 10 anos, que neste momento seria talvez 4 anos atrás no registro de mortos. Mas graças a Deus está em vida porque eu insisti. Mas eu virei explicar isso pela próxima. Se você for o nosso amigo do canal, se você continuar a nos acompanhar, ainda terás mais testemunhas. Por favor, eu queria, não vou parar assim, eu quero falar quero dar uma questão, não sei se, nós sabemos que o ministério de William Araubrana surgiu mortos a ressuscitarem, da mesma forma que estou aqui a vos dizer, o meu filho era morto, mas é que não vou detalhar agora porque não fui a pessoa indicada para poder dizer o que Deus fez por mim, isso será depois, mas estou aqui com o nosso amado Antônio Vicente.
Eu queria saber uma coisa. Será que este anjo, este Deus que o pastor José Manuel Gomes está a servir no seu ministério, será que você já viu ou já ouviu um morto a ressuscitar através do seu ministério? Vários mortos. Vários mortos. Até posso dizer que temos uma irmã que na nossa aldeia já houve uma epidemia, as crianças já estavam morrendo lá naquela aldeia. Estavam morrendo. E é a coisa que segurou aquela irmã para ele confirmar que pastor José Manuel Gomes é um servo de Deus. Você imagina que um familiar é difícil, né, para crer devidamente o seu familiar. É muito duro. Mas aquela irmã Maria Conceição, está sempre lá conosco. Quer dizer que tem as suas irmãs, estão nas outras igrejas da missa, mas aquela irmã está vendo que a filha, a primeira filha que eles tiveram com seu marido, a filha caiu naquela epidemia, morrendo, já morto. Sim, eu me lembro uma epidemia que até nas escolas crianças colocavam, talvez, se não for no braço, alguns fios. Isso já estavam a dizer que está saindo das aldeias, agora está a tentar vir. Creio que essa é a epidemia. Aqueles anos, quer dizer que foi terrível. Aquela menina, na agonia, quer dizer que já é morta. Mas o pastor, Deus lhe orientou para avisar toda a aldeia estarem de jejum. E toda a aldeia cumpriram o que o servo de Deus lhes orientou. Mesmo assim, aquela criança estava gravemente doente. Na agonia, quer dizer que na agonia só olhava no coração. E o pastor orou sobre aquela criança. Aquela criança já é uma dona, já é uma moça grande. Vive até hoje em dia. Recuperou. Quero dizer que é uma coisa do absoluto sobre a nossa irmã Maria. Foi uma coisa incrível. Mas Deus operou as maravilhas. Posso dizer mais que tivemos o irmão Gui. Nós tínhamos atravessado para o Congo Democrático. Vamos desculpar, irmão Gui, qual irmão Gui? Deve especificar. Foi o nosso condutor, o diretor de cântico, né? Ele nos dirigia os cânticos na igreja. Sim. E quer dizer que ele pensou casar uma mulher. Então, a mulher vivia no Congo Kinshasa. E fomos para lá e o pastor é que consagrou o casamento. A família não queria que a irmã venha aqui. Pensaram que nós é que devemos atravessar outro país para irmos consagrar aquele casamento. Levamos o instrumento, levamos muita coisa, o piano, muita coisa. O pastor consagrou o casamento daquele irmão. Depois de consagrar, fomos fazer mini campanha, né? Uma mini campanha no mercado de, talvez em Gandassunda, como que chama aquele mercado. Fora lá, com muito sol. Pastora orando os doentes, irmão. Orando os doentes. E houve um rapaz, praticamente, talvez já deve ter, talvez tinha uns 3 anos ou 14 anos de idade. Você sabe que a medicina de RDC é uma medicina muito mais avançada, né? Então, quero dizer que aquele rapaz, o doutor lhe despachou, disse ao seu pai que vão em casa só esperando a morte do teu filho. Quer dizer que a doença que ele tem, a hernia que ele tem, se nós lhe operarmos, vai morrer. Se não lhe operarmos, também vai morrer. Quer dizer que não há solução. A solução é a morte. Isso é complicado.
O pai perdeu a esperança, só esperava o dia da morte do seu filho. Mas ninguém sabia, isso aí ninguém sabia. Pastor organizou a filha de oração. Eu sou testemunho ocular. Pastor organizou a filha de oração. O irmão guia que estava a interpretar. No solo, está a ver que solo, calor. Temos as imagens disso? Praticamente como naquela altura houve só sistema de deck. Sistema de deck, tínhamos aquelas imagens naqueles cassetes de deck. E então, já sabe, aqueles decks já andam ultrapassados, perdemos quase aquele todo testemunho. E só ficou nas nossas mentes. E senão nós para lançar essas coisas é rápido, né? Sim. É rápido, mas com certeza que perdemos. Sim. Mas isso está mesmo gravado nas nossas mentes. Pastor organizou a fila de oração. Depois de organizar a fila de oração, começou a orar cada um por um. Orou sobre aquele rapaz, orando por ele. Dizia que tem hernia, mas não declarou que, olha, é assim, assim, assim. Pastor expulsou aquele demônio de hernia. Nem sequer um ano, ouvimos que o rapaz já anda curado, já anda saudável, até ficaram à procura do pastor para vir agradecer, testemunhar de cura que Deus concedeu naquele rapaz. O irmão Gui é testemunho nisso. Se ele vai ser ingrato, isso é com ele. Mas eu sei. Eu sei. Se você seguir o Roger, é um Roger que nós tínhamos lá na Vitória. É um Roger que nós tínhamos lá na Vitória. Quando se começou a igreja, o pastor orou por ele. Numa certa doença. E ele não creu na oração do pastor. Até duvidou. Realizou uma viagem para Congo, Kinshasa. Foi em Boma para ir se tratar. E quando foi em Boma, nenhuma doença que ele acusou. Voltou mais, voltou, o irmão voltou aqui. Quer dizer que não acusou nenhuma doença. E nós ficamos a criticar ele que pela sua incredulidade. Que já foste gastar dinheiro, porque você não creu pela oração do servo de Deus. Acerca de morte, quer dizer que tem muitos mortos. Se eu te dizer só aqui no Belize, houve uma irmã, já morta, que posso dizer. Irmão João Paca, Pedro Paca, talvez pode testemunhar isso. O professor. O professor. Ele, como sabia que nosso pastor tem este dom de cura, Deus lhe usa muito, porque eles, lá no Belize tem um tabernáculo de um pastor que está lá. Tem tabernáculos, aliás, tem tabernáculos. Não sei se atualmente só ficou um tabernáculo, não se sabe, mas havia lá tabernáculos. Então o irmão foi lá dando aula, foi transferido lá. O Estado lhe transferiu como professor para dar aulas. E houve uma irmã que estava totalmente morta. E quando falaram que a irmã já está perdendo a vida, o irmão não se agitou. Disse que, olha, eu tenho o meu pastor, que pode orar por ele, e ele vai receber a vida. Não é que o pastor é que dá a vida. Não estamos a dizer isso que não, ele é Deus. Não, quem dá a vida é Deus. É Deus. Quando Deus está no homem, ele declara algo e Deus o faz. Porque ele é um vaso de Deus. Deus ele usa. Não quer dizer que irmão Branham é Deus. Quando Deus ele usou fortemente. Não. Mas é dom. Quando Deus o dá, um servo de Deus o dom, quer dizer que é para ajudar aquelas pessoas que estão aflitas.
é para ajudar aquelas pessoas que estão perturbadas. É por isso que Deus dá dom de cura no indivíduo. Não é que para ele ser assim, não. Quando estamos a louvar uma coisa que Deus deu na alguém, quer dizer que é Deus que estamos a louvar. Não estamos a louvar aquela pessoa, mas é Deus que é dono da coisa que nós estamos a exaltar. É por isso que estamos aqui a testemunhar. Não comente que não, são fanáticos. Não há problema de fanático, irmão. Daquilo que é real. Aquele irmão disse que, olha, eu já vou ligar o meu pastor que está na cidade. Como tem o número dele aqui, vamos lhe ligar. Que Deus dele opera milagre. O irmão pensou, ligou, meteu na voz ativa para o doente também ouvir a oração do pastor. Levou o telefone ao lado do doente. O doente já estava a ouvir a oração do pastor. O pastor orou, expulsando aquele demônio da morte. Está a ver que nem pastor terminou a oração, quer dizer que é a própria pessoa que pegou o telefone, a unção lhe pegou, é o próprio doente que esteve na cama, a unção lhe pegou, é próprio os irmãos, as irmãs que estavam a pegar aquele doente. Então dali, quer dizer que cada qual pegou a unção com toda a força e a pessoa recuperou a vida. E a pessoa, a irmã veio aqui na cidade, pagou seu transporte para vir testemunhar isso. Praticamente nós temos essas imagens do testemunho dessa irmã, dizendo que, meus irmãos, não desprezem esse homem, que é um dos homens que está a nos tirar vergonha no nosso campo da mensagem. É como se fosse um jogador, que ele é que marca golos, mas nós próprios é que estamos ali quedando mais para ele não começar a rematar golos na baliza do inimigo. Quero dizer que, irmão, talvez você é um testemunho também ocular, né? Acompanhaste isso quando a irmã veio testemunhar. Vem de Belize a testemunhar, até comprou o uniforme para a equipa musical. Quando ela foi em Luanda, comprou um uniforme para o grupo musical do pastor José Manuel Gomes. Quer dizer que temos muitos testemunhos, vários. Se posso dizer, você, que mesmo o que era o primeiro condutor de canto que nós tínhamos, chamado Zé Sumbo, ele conhece a mão de Deus do pastor José Manuel Gomes. Primeiramente, o cunhado dele tinha um tumor. Aquele cunhado chamado Zé. É um jovem, vinha na igreja, mas cada vez mais que ele vinha na igreja, o tumor já estava aí, já estava inflamando. O olho já estava para fechar. Mas como ele vivia na casa do seu cunhado, o cunhado disse ao pastor que, pastor, este meu cunhado tem esse tumor aqui que está vindo fortemente para orar por ele. O pastor orou por ele, o tumor não fez nem um mês, desapareceu. Desapareceu na totalidade, irmão. Naquela altura tínhamos câmera, íamos filmar, mas naquela época ia alugar a câmera ia alugar, quer dizer que mesmo no casamento tem que alugar $50 naquela altura. Era raro para ter câmeras, mas hoje em dia as câmeras, quer dizer que mesmo no telefone já temos câmeras. Então é por isso que não chegamos de gravar isso. Mesmo as suas filhas, ele teve, aquele condutor de cântico, diretor de cântico, teve 2 filhas gêmeas. Outra nasceu com uma mão curvada assim. Mas aquele irmão trouxe aquela filha, aquela criança, diante do pastor para lhe orar. E hoje em dia o braço anda direito.
Quer dizer que muitos testemunhos que ainda temos mais, vamos testemunhando para você. E, além disso, temos os vídeos. Os vídeos nós próprios não vamos testemunhar, mas vamos lançar para este programa, para você próprio acompanhar. Porque temos mais alguém que ressuscitou. Eu editei esse vídeo. Essa senhora é de RDC. Testemunhou diante da igreja. A filha dele morta no hospital provincial. Tentaram ligar um pastor que fez a oração. Quer dizer que a filha não ressuscitou, não recebeu a vida. Mas o pastor não esteve cá. Esteve fora da província. Logo que aquela mamã pensou ligar para o pastor pelo telefone, ligou. Quer dizer que a oração que o pastor fez lá no hospital provincial, hospital de 1 de maio, que posso bem dizer, hospital de 1 de maio, aquela mamã, a filha dele, recebeu a vida, ressuscitou. Eles testemunharam isso. Um dia vamos projetar isso para você próprio ouvir o testemunho daquela mamã, para que não falaram que não estamos a comentar, estamos a orar, estamos a exaltar a pessoa. Quer dizer, não é daquilo que nós estamos a ver, é aquilo que nós devemos falar. Muito obrigado, muito obrigado. Eu já acabei de dizer há pouco tempo que se eu o mandei chamar, é porque eu sei o tipo de arquivo que ele tem, o tipo de coisas que ele já viu ao servo de Deus. Meu irmão, e não só, estamos a citar nomes. Não é nomes para poder ridicularizar alguém, não, mas estamos a citar assim para saber que é tudo preto e branco. Preto e branco significa que não tem nenhuma máscara dentro, não estamos a fazer montagem. Eu creio que de todas as pessoas que acabamos de citar, se você é morador desta província, principalmente Cabinda, ou mesmo se estiveres em Luanda, tem pessoas lá, encontrar alguém no qual citamos o nome e esta pessoa desmentir isso, nos faça o favor, você conhece o nosso canal, passa mesmo uma informação, diz que olha, isso que vocês disseram, alguém disse assim, 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 nós encontraremos essa pessoa. Porque são muitos e muitos testemunhos nisso. Amém. Que não temos, olha, eu vim acreditar aquilo que João disse, que os testemunhos que o Senhor Jesus fez, nós não temos como escrever tudo, porque se começarmos a passar tudo nos livros, ela até disse que mesmo todos os livros deste mundo, você não vai lhe chamar de fanático, o que ele disse é a verdade. Que não, João é um fanático por dizer que mesmo todos os livros vão editando o livro, mas sempre testemunhos vão sobrar. Eu creio que se fosse eu a dizer isso, diriam que não, o irmão Inácio é um fanático. O irmão Inácio, não. É a verdade, porque em cada dia, olha, o ministério que tem este homem, não é só quando está na igreja, não é só quando formou uma campanha. Há momentos que está em casa, está de chinelo. Está em casa, nem está a pensar outra. Quer dizer, está com a família a tentar descansar um pouco através do trabalho que fez. Mas o facto de muitos conhecerem que há um dom, há uma fé, aquilo que víamos no William Branham, aquilo que víamos em Jesus, no Pedro, no Paulo, há alguém que tem feito isso. Há momentos que vai ver pessoas que estão a vir de repente, olha pastor, estão a trazer. Eu me lembro que a mulher do secretário, o secretário do próprio pastor, o irmão Joel, eu creio que muitos o conhecem. Aquela irmã vinha morta. Até o próprio motorista a blasfemar, se assim dizer, porque não estava mais a crer. Quer dizer, ele viu aquilo como uma loucura. Alguém morreu, em vez de ele levar no provincial e ele meter na morga, está a dizer que vamos curvar, vamos na casa do meu pastor. Irmão, vamos diretamente, não, vamos curvar, vamos na casa do meu pastor. Eu não lhe dou culpa, mesmo a mim, sem eu ter a experiência desse Deus, não é só a experiência de ler a Bíblia, mas a experiência ao vivo, eu também teria blasfemado. Mas este homem levou a sua esposa na casa do servo de Deus. O servo de Deus não estava em programas, dizer que não,
é um programa que ele fez fila de oração na casa dele. Não. Bateram o portão, o pastor, abriram o portão, o pastor saiu, perguntou, disseram que, olha, pastor, a minha esposa morreu. Para muitos do que conhecemos, só seria algo dele dizer que tá bem, eu vou orar para a sua alma descansar em paz. Porque nós, isso que nós conhecemos. Nós só sabemos que quando alguém morre, um crente, mesmo que ele está acabando a vida agora, acabou de morrer, a única coisa que nós conhecemos, o servo de Deus virá dizer que está bem, para que a sua alma descanse em paz, você já serviu Deus, não chora muito, ele já foi na glória. Muitos de nós pensamos que fosse isso, mas foi o contrário. O pastor olhou os irmãos, viu que não, há uma fé ali. Ele disse que, epa, eu vou declarar, eu tenho a vida. Eu não recebi um Jesus só de palavras. Um Jesus que só informa, quer dizer, grande doutor. Não nego ser doutor, é bom ser doutor. Mas você pode ser bom. Mas o que as pessoas observam também é saber se esse Jesus te sustenta ou não. Depois da oração que o pastor fez, chamou a irmã. Se o irmão Joel estivesse aqui, se estás a nos acompanhar, pode nos enviar o nome da tua esposa para podermos. Chamou a irmã pelo nome, com autoridade. De repente a irmã começou a mexer as palpebras, as vistas começaram a mexer. Disse, mamãe, levanta. Que você aqui nessa casa, esse não é quintal, não é casa mortuária, esse é quintal de vida. E ela recuperou. São tantos e tantos testemunhos. Irmão, eu posso, Sim. posso recapitular. Eu vou ainda também citar um dos irmãos que andou no tabernáculo, que já está congregado no Pastor Danda. Mesmo você que está com eles lá, acompanhando este programa, lhe pergunta, ele que não seja ingrato com este Deus que nós estamos a adorar, com este servo de Deus, que ele que não seja ingrato. Você imagina que ele vem numa das oficinas aqui no Lombo Lombo, naquele carro dele, Carina 2, que é chamado Irmão Ruben. Quer dizer que período, se não me engano, lá para 17 horas, 18 horas, o irmão, quer dizer que morreu lá, desmaiou. Desculpa, mas eu queria saber uma coisa. Morreu ou desmaiou? A pessoa que estava trazendo ele dizia que irmão Ruben não está a mexer. Que é o irmão Zezito. O Zezito hoje em dia já não está conosco. É o Zezito. Porque ele foi ligado. Então, é que ele apanhou de carro. Porque quando os mecânicos viram que o irmão já caiu no chão. Apanhou crise. De repente, caiu. Ficou morto. Okay. Porque então, ficaram ali. E dali que o irmão chegou para ligar o pastor. Que olha, o irmão Ruben, olha a posição que se encontra, que quer dizer que caiu, não está a mexer mais, já não está a falar, a boca está toda rija. O pastor disse que, olha, não lhe levem no hospital, mas lhe trazem aqui na minha casa. Alguém ligou para o pastor. Se ele está a escutar isso, ou você que está a escutar, que congrega com ele, vai lhe falar essas coisas. O irmão Zezito, o Zezito lhe carregou de turismo dele, e os mecânicos que estavam a reparar o seu carro, dentro do carro, 18 horas e tal. Quer dizer que o Zezito pegou o volante, afasta e afasta. Aquilo que até nos passeios onde passam as pessoas, Zezito subindo com o carro. Vinham rapidamente, fizeram entrar este irmão Ruben, que hoje em dia é o administrador no Pastor Danda, no tabernáculo de Deus, tabernáculo da voz de Deus, que é lá onde ele já está. Mas o pastor mandou chamar a pessoa morta. E fizeram entrar com os mecânicos
Os mecânicos vieram também para ver, assistir o que o pastor vai fazer sobre esse irmão Ruben. Mas o pastor mandou chamar. Começou a entoar cântico. Cantou. Quando fez a oração, o irmão quer dizer que recuperou. Os mecânicos é que ficaram mais admirados, a dizer que não estamos a acreditar. Nós não estamos a acreditar. O homem vindo morto já está a falar com as pessoas. Olha, vem isso, está aqui. Poxa, esse pastor tem poder. Quer dizer que só os pagãos falam que esse pastor tem poder. Se o pagão está a dizer que este pastor tem poder, mas no nosso ângulo, quer dizer que está a se dar, está a se exaltar. Hoje em dia, aquele irmão já nunca caiu. Lhe pergunto se já ouvimos ele cair, que não, já foi nas oficinas, numa das oficinas, já caiu mais. Desde que o pastor expulsou aquele demônio. Anda a lhe ligar, que não, como é? Já anda a desmaiar, como é? Já morreste mais, como é? Que já caíste, já que... Nada. Desde que o pastor expulsou aquele demônio. Se ele ser sincero, vai testemunhar isso. Vai testemunhando isso. Então, é para te dizer que os testemunhos que nós temos é incabável. Temos muitos testemunhos que nós próprios já vimos nas nossas vistas, que ainda vamos testemunhando mais. Não pensa que estamos a parar. Mas se não estamos a testemunhar o que está nos vídeos, porque nós já temos as câmaras. Nós vamos projetar isso, você vai ter isso. Mas isso que nós estamos a testemunhar aqui, aquilo que não foi ainda filmado. Porque você não ouviste, mas nós ouvimos e vimos. É por isso que nós estamos a testemunhar, para você saber que não, ainda Deus está fazendo o seu trabalho. Muito bem. Ainda está a curar. Temos muitos que já foram curados pelo este dom. Okay. Muito obrigado. Para terminarmos, eu depois vou pedir que o nosso amado Antônio Vicente deixe uma mensagem para todos aqueles que muitas das vezes amam as obras de Deus, mas que ao momento estão acanhados, estão apertados porque aquele que está à frente deles se tornou como uma porta. Ei, quem te mandou glorificar a Deus por causa disso? Você não sabe que aquela pessoa não lhe ama? Mesmo que aquele é de Deus, mas como quem fez é alguém que não é amado, então olha, metem isso, pisam isso. Eu não vou citar o nome dessa pessoa, mas eu já tive testemunhos de mulher de um pastor vir encontrar o pastor Manuel Gomes. Que papá, embora que temos feito divergências, mas essa parte é real, eu estou mal. Da mesma forma que verificamos Jairo. Jairo também era assim, quer dizer, ele gostava de ver aquilo, mas como sabia que senão a igreja dele vai lhe tirar do cargo que ele tem e vai ser alguém fora da consideração da igreja. E Nicodemos também. Então eles guardavam aquilo, mas dentro deles sabiam que não. Este homem aqui, papá, é um homem de Deus. Tentava esconder aquela mulher, o demônio estava ali a acabar. A doença estava ali a brincar. É a mulher de um servo de Deus, um pastor com uma igreja. Mas esta mulher veio encontrar o servo de Deus, humildemente disse o que estava a sentir. O pastor orou por ela e testemunhou que está totalmente curada. Agora uma coisa surpreendente. Ela quis fazer um desafio que não, eu vou passar a fazer assim. Meu marido foi lá pregar, eu vou vir na tua igreja ver tua pregação. Você sabias que isso é uma luta dentro de uma casa? 1000 vezes se o pastor é que viesse ao seu colega, por assim dizer, para ter a oração e tomar a decisão de ser negar o pastor, do que uma mulher. Porque, olha, uma das coisas que eu queria aqui dizer é triste. Muitos de nós, que muitas das vezes estamos a ocupar já o lugar,
estamos à frente, com nomes à frente, dizendo que não, eu serei primeiro a entrar no rapto. Há momento estamos a cometer um erro. Se você viu se você se enervou com um homem de Deus, da mesma forma que aqueles dos 70, ou acho que 70 discípulos de Jesus, 68 ou 58 que tentaram sair de Jesus, eu não sei como é que as suas mulheres ficaram. Não sei como é que suas mulheres ficaram, porque o espírito que há nesta era, quando o diabo te pega, em vez de permitir que na mamãe, você como ainda está aí, começa a ir com os filhos, o que você faz, pega os filhos, é a mulher que a partir de hoje não vão mais lá. Muitas das vezes essa mulher se mantesse com aquela fé, poderia orar por você, aquele demônio te deixa, porque é um demônio. Você próprio se faz avaliação, fazendo um inventário. Não, há 10 anos atrás, como é que eu era com aquele homem? Por que eu estou assim? É normal. Não segue muitas das vezes a poeira, o rumo dos outros. Mas tente ainda se ver você próprio com Deus. Eu não quero apenas ir assim, depois da manhã ser surpreendido que estou morando num buraco. Se aquele é um homem de Deus e é que é um demônio que me usou, eu sou teu filho. Eu não sou não estou num partido para dizer que não, eu estou aqui, eu não vou sair. Não, você não está assim. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e a seguirão. Muita deve estar seguindo uma voz estranha. Agora, uma coisa que chegou de me chocar um pouco, eu tenho acompanhado algumas pregações na rádio. Eu acompanhava uma pregação de nossos irmãos em Cristo, os irmãos que decidiram permitir que é só a voz gravada que pode se ouvir, já nenhum homem pode falar. Apesar de que nós também temos ouvido, eu tenho ouvido isso na minha casa. Há momentos, lá para as 23 horas, meus filhos dormiram, a minha esposa dormiu, estou sozinho na sala, clico no meu computador, estou a ouvir o profeta. Porque normalmente é isso que o profeta disse. Se você tem uma dúvida, tens algo no silêncio, no teu quarto, não é onde tem muita gente, crianças também estão ali, não. No teu próprio quarto, no silêncio, começa a acompanhar devagar o que ele disse. E compreenderás o que o profeta disse. Agora, essa coisa de dizer que não, isso não sei. Agora, eu acompanhava testemunhos desses irmãos nossos, posso assim dizer nossos, porque também falam do profeta, falam de Jesus, são nossos irmãos, mas que excluíram Efésios 4. Nos Efésios 4, eu acho agora vai ser Efésios 1. Porque Efésios 4 tá completo, tem 5 ministérios, mas roeram todos 5, ficou só como profeta. Até porque o profeta valorizava mais pastor. Ele dizia que o ministério de pastor é maior. O profeta recebeu e enviou, é uma exclusão. Quem deve tratar as pessoas é o pastor. Mas excluir seus pastores. Não estou a ir muito longo, por favor. Eu acompanhava aquela emissora. Meteram a pregação, o testemunho do irmão dizia que, olha, acompanham a fita do irmão Brana, é a voz de Deus, é Deus ele próprio, é Deus assim. Eu disse, muito bem. Agora, o que me surpreendeu em frente é o quê? Aquele irmão está a dizer que, olha, vou dar um testemunho, eu era pentecostal, eu negava, eu dizia que o irmão Brana, essa mensagem dele não é de Deus, porque segundo ele, não teria que haver um profeta nesse tempo. Ele negava tanto, mas o que lhe fez crer essa mensagem foi um dia, ele no quintal ele tem uma piscina. Eu estava a ouvir isso naquela emissora. No quintal dele tinha uma piscina. De repente, eles estavam distraídos, o filho deles, talvez de 5 anos, se não me engano, cai naquela piscina. Eu creio que os que pertencem a este canal, ou esta doutrina, né? Do que estou a falar, vocês sabem disso. Se estou um pouco errado, talvez, mas é isso que eu estava acompanhando. Aquele filho caiu na piscina. Depois de um tempo, os pais se descontrolaram, menos assustar, o filho estava ali, quase já estava morto, bebeu água, morreu. Aquele irmão desesperadamente pegou a criança da piscina, lhe meteu fora. Ele ficou, disse, meu Deus. Tentou chamar o rapaz, orou em nome de Jesus, nada. Mas o que surpreendeu, esse irmão negava a mensagem do irmão Brana. De repente, o que ele disse? Ele disse,
Deus, se esta mensagem que prega esse mensageiro, irmão Brano, se é mesmo de ti, é verdadeiro, então ressuscita essa criança. Na mesma hora, ao mesmo tempo, o rapaz começou a mexer e começou a vomitar água. Aquele irmão disse que aquilo foi uma referência para ele em poder entregar-se na mensagem. Agora eu estava aqui a pensar, meu Deus, que julgamento grande. O teu irmão, muitas das vezes teu conterrâneo, eu acho uma graça porque eu não sou de cá. Para dizer, eu tenho dito que é uma graça para mim, que Deus seja louvado por me transportar onde eu sou de Benguela para cá. Quer dizer, estou a beneficiar coisas que eu não beneficiaria. Mas o teu próprio irmão, se esta pessoa, só por ele dizer, não significa que é estar nas bandas que está bom, mas como ele deu uma referência, que se essa mensagem é de Deus, então ressuscita a pessoa. Quer dizer, só simples a mensagem. Deus lhe fez essa graça. Agora, quanto mais o teu irmão recebeu esta visão, recebeu esta mensagem, e com toda a humildade, com toda a simplicidade, ele prega essa mensagem e manifesta o dom de Deus. Muitos. Se eu te dizer aqui que de bom grado, de bom coração, todo aquele que já viu a mão de Deus, através do seu servo José Manuel Gomes, entra neste canal, deixa uma mensagem, um pequeno texto, quer dizer, uma introdução, que eu sou fulano tal, eu não posso ser ingrato, eu fui curado, eu era assim. Eu sou fulano tal, eu trabalho no departamento tal, eu era desempregado, ou então estavam a tirar o pessoal das empresas, mas Deus fez a graça, eu falei com o pastor orou por mim, eu voltei a trabalhar. Eu sou fulano tal, meu filho estava doente, quase a morrer. Eu digo, e talvez, não sei como é que seria, mas vou vos dar uma tarefa, por favor. Não tenha divergência. Você que nos deixou, você que não nos deixou, mas todo aquele que pelo menos uma vez já correu atrás do servo de Deus para buscar o seu Deus e salvar algo que ele tinha como aflição, e que depois da oração do servo de Deus ele teve a solução do que precisava, por favor, de bom coração, não vou te chamar que és um pagão, não vou te chamar porque eu não sei, mesmo que eu saia desta pessoa, mas pelo menos testemunhar aquilo que ele fez, que Deus fez por ele. Diz-me, teu irmão, que não, mano, eu estou fora, porque eu já vi pessoas, é por isso que dizem que há pessoas, há outros, você vê que é um bêbado, ele diz que, olha, eu sou embora bêbado, mas aquele homem é diferente. Também diz mesmo que não, olha, eu estou embora fora daquele lugar, nós não estamos para odiar ninguém. Você que muitas das vezes andou na mesma marcha conosco, já não está conosco, és muito nosso amigo, és nosso irmão, nós te amamos muito. Não fica fora disso, que quando ver a face do servo de Deus, muitas das vezes veres os atos, porque talvez se você fazer uma comparação, estarás a se encontrar, faz aquilo, volta nos dias do Senhor Jesus. Diz ainda assim, vou ainda fazer uma comparação. Deus está a fazer isso, em que lado eu estou? Dos fariseus? Dos saduceus? Ou de um povo qualquer que está a agradar as obras de Deus? Porque eu creio que os que mais amavam as obras de Deus eram aqueles que até eram chamados de pagão. Aqueles que eram chamados, esses não entendem a palavra, são aqueles que receberam de bom grado a palavra de Deus. Mas aqueles que diziam que nós temos, nós somos, são os que diziam que isso é do diabo. Muitas das vezes é bom fazer um inventário. Fica no teu quarto. Diz que Deus, eu vou tirar ainda a doutrina tal, vou ainda ficar no normal. Está parecendo que nunca ouviu nada, nenhuma mensagem. Vou ainda comparar com a Bíblia. Que lado eu estou? Muitas das vezes você pode estar no norte pensando em estar no sul. Muitas das vezes você pode estar a dirigir-se no abismo pensando que está a subir. Por favor, são tantos e tantos testemunhos que temos. Eu estou nesse programa, sou vosso irmão Inácio Pedro. Eu creio que se vocês orarem por mim, se você notou uma falha na minha entrevista,
notaste há uma debilidade por minha parte, escreve mesmo. Eu quero crescer contigo, porque o que eu passarei a fazer terá que te agradar a você. Em Cristo nós temos nossa diversão em Cristo. Essa é a nossa diversão. Em vez de ficar ali, assistir futebol, assistir esses luta livre, assistir porque vai dizer que não estou a me divertir, diverte-se conosco. És nosso irmão, talvez o que estamos a fazer aqui vai te aumentar a fé. E você que tem sido proibido em não poder amar as obras de Deus, faz uma análise de consciência se isso é normal ou não. Porque por mim não é normal. Por mim não é normal. Você é águia, eu sei que você é águia. Mas existe águias na gaiola. Águia és. Uma águia pode ser fuzilada, de vez em quando uma das asas, um dos lados foi fuzilada, já está a apodrecer, está mal, só está num lado, mas diz que é águia. Não negamos. Nós aqui temos o kit completo. Nós temos o kit. Quando se trata de kit completo, significa temos a palavra genuína, temos o poder da palavra. Se você me dizer que não, eles é só milagre, eu vou te dizer uma coisa. Sábado, às 8h30 até às 9h30, por favor, se nunca acompanhaste, nos acompanha na rádio comercial, vais fazer uma avaliação. Se é que só estamos inclinados nos milagres, nós temos duas coisas completas. Da mesma forma que os apóstolos tinham duas coisas completas. Faz a leitura daquilo que era o Paulo. A pregação do Paulo penetrava no coração. Onde Paulo está a pregar, se você não é filho de Deus, vai blasfemar. Mas se você é filho de Deus, vai jubilar, porque aquilo faz bem. E ele não acabava por aí. Dizia que eu não prego apenas. Não prego como doutrina dos homens só, mas eu manifesto também o poder de Deus. Então nós recebemos aquilo que William Marobrana disse. Aquilo que a Bíblia diz, que ele voltará a fé dos pais aos filhos. Voltar a fé dos pais aos filhos. Não, eu não creio que se os apóstolos só se reuniam, estar a ouvir assim, não, vamos só ouvir, acabar de ouvir, terminou, Não, aquilo era desordem. Aquilo parecia desordem porque onde é curado uma pessoa, pessoas testemunhavam. Agora, você foi curado, não pagou nenhum kwanza. O servo de Deus não foi na tua casa, não te ligou. Olha, são milhares, são tantas pessoas que já foram curadas no ministério desse homem. Eu já tenho essa pequena experiência, porque já estou há um bom tempo a andar com ele, graças a Deus, pela graça do Senhor. Mas não vi nenhuma vez que me disse, irmão Inácio, que nesse momento eu estou na sua casa. Estou na sua casa. Nunca vi nenhuma vez que me disse que, irmão Inácio, vamos subir no carro, a casa como está mal, a casa estava precisando de alguma coisa para comermos. Há um irmão que eu orei ali, o filho estava morto. Se fosse no hospital, se fosse não sei aonde, numa das clínicas, poderia pagar muito dinheiro. Vamos lá pelo menos pagar uns $2.000, ou $500, ou 1.000 kwanzas, para poder nos socorrer, porque eu também fiz isso. Não. Ao contrário, acabou de orar, vos exortou. Ainda ao contrário, te pede que você se entregue a Deus. De todos que já citamos, quem pode levantar o seu dedo e dizer que não, depois do pastor me orar, me chamou no gabinete e disse que, irmão, aquela oração custa X. Enquanto que há muitas igrejas, não vou citar nome, mas quando você tem uma situação difícil, ele diz que não, esse tipo de situação, antes de chegar no pastor, a regra prepara X, porque eu não digo que se você pensar em preparar, não é mal, mas nunca pedimos nada. Nunca pedimos nada. Ele luta a manter na sinceridade, luta a ser humilde, para evitar que Deus se aparte dele. Apesar de que muitos estão tentando lhe oferecer um demônio, para dizer que não, Deus lhe saiu. Então, quando Deus sai, quem está com ele? Estou a te dizer, meu irmão, estou a te dizer, não procura ir no deserto, na mata. Esteja no caminho. Não siga a influência dos outros. Se você é a esposa, me diz ainda quais são os atos que vamos escrever. Você também pode trazer o teu. Diz que não, eu também fiz uma campanha na área tal. Porque é normal. Vamos escrever. Vamos ver que não, o nosso irmão em Cristo fez isso. Porque são atos da esposa.
quando se trata, o irmão Brana nos disse que se houve ato dos apóstolos, tem que haver ato da esposa. E uma coisa surpreendente, o irmão Brana nos prometeu que antes do rapto, terá que haver terceira puxada. Sabe o que significa terceira puxada? Falaste, a coisa se fez. Você não imagina que só uma vez que Deus provou no irmão Brana fazer aparecer esquilos, lhe trataram como Deus. Nós seremos tratados como deuses. Eu não vou, embora que eu vou negar, mas quando alguém tem aquela revelação, não sei como é que eu posso dizer. Hoje, se temos doutrinas dessa mensagem, dizer que o irmão Brana é Deus, a base deles principal está nos esquilos. Porque afinal de contas, Deus só lhe provou a terceira puxada. Se Deus lhe provou a terceira puxada, é para que nós possamos fazer aquilo. Não é só ouvir. Então, já estamos na reta final. Já vamos terminar com o nosso programa. Mas antes de tudo, eu quero deixar uma palavra. Aliás, vou deixar que o irmão Antônio Vicente deixe uma mensagem para todos aqueles que muitas das vezes não se sentem bem por ouvir os testemunhos de Deus. Aqueles que muitas das vezes Deus lhe curou, mas tem vergonha de testemunhar. Eu sei que a vergonha, eu depois de vir entender que a vergonha, eu posso dizer que é algo nojento. Eu fui um desses e pedi a Deus que tirasse isso. Porque muitas das vezes, é lá onde o Senhor Jesus disse que quem tiver vergonha de mim, eu também terei vergonha dele. Então eu estou a lutar cada dia. Por que eu teria vergonha de testificar aquilo que é de Cristo? Então eu deixo uma palavra ao nosso irmão. Qual é a mensagem que possas deixar ao nosso público? Para aqueles que muitas das vezes já tiveram a experiência de Cristo, viram a mão de Deus, mas não querem testemunhar. Temos muita gente que já ficou curada através da campanha que houve aqui. O bispo Baruti, né? O pastor Baruti, vocês sabem. Deus curou muita gente. Eu até cheguei a encontrar uma senhora num hospital do 1º de maio. Eu ia lá buscar a minha esposa. Porque acabava de dar parto. Me encontrei com uma senhora, estava a vender, se não me engano, talvez iogurtes, aquilo. Lhe chamei. Logo que eu lhe fixei, como nós temos as imagens, eu disse que não. Querida, você se lembra dessa senhora? Ela estava a me olhar assim. Se lembra dessa senhora? A querida disse que não estou a fazer ideia. Eu disse que esta senhora aqui é aquela que testemunhou que foi curada pelo demônio de Sida. Ela me olhou, sim, isso mesmo eu. Não, mas me disseram que a igreja está fechada, é por isso que nunca fui. Eu disse que não. Nós já começamos a congregar. Nós não estamos a te pedir dinheiro, não estamos a pedir nada. Mas Deus não te curou em vão. Te curou muitas das vezes para mostrar que de todo problema que tiveres, vai a Ele, Deus vai te ajudar. Entrega a tua alma a Ele. Prometeu que viria à igreja. Não sei se vinha, muitas vezes não nos encontramos, mas me prometeu que viria à igreja. Então, muita gente que Deus já fez suas maravilhas, mas guardaram os testemunhos. Então, eu vou terminar por aqui. Nosso irmão Tony pode nos dar uma mensagem sobre o nosso público acerca daqueles que guardam o testemunho e não querem falar. Muito obrigado, nosso querido irmão Inácio. Quero dizer que vamos testemunhando, não vamos fechar as nossas bocas, porque os fariseus é que começaram com esse espírito também, posso dizer, porque não queriam que a fama de Jesus continuasse, principalmente quando o Lázaro, quando ressuscitou. Você vai ler mesmo lá na Bíblia, vai encontrar que o Lázaro, depois da ressurreição do Lázaro, a fama espalhou e programaram as reuniões contra Jesus. Que esse aqui, com esse dom de ressuscitar pessoas, vai nos puxar todo mundo nas nossas igrejas. Se nós não planificarmos outra ideia aqui, quer dizer que vai nos acabar todos os membros na igreja. Mas não é isso, meu querido pastor. Aquele que Deus te mandou nunca vai te deixar. Não é isso que você vai invejar o outro pelo dom, que não, eu talvez não vou ter mais nem sequer membro, não.
aquele que é teus, são teus. Mas aquele que é do outro, é do outro. Não inveja o outro só por causa daquilo que Deus lhe deu. Se você não tens, ora a Deus para Deus também te dar. Ou consulta a Deus, vai dizer que não, a minha graça basta. E não força diante de Deus. Porque alguns pastores já estão pegando feitiço, né? Para estar a perguntar os nomes dos demônios. São uns quantos aqui nesse corpo. Quer dizer que é futebol que já estamos a ver nessa mensagem. Já está a começar. Já está a começar. Mas, contudo, irmão, a mensagem escrita e gravada, ninguém não te mente, porque aquilo está escrito. Como está escrito, obedece daquilo que é pregado no seu pastor. Porque é o pastor que irá responder no seu lugar. Ele que está a dirigir essa tua alma. Aquele que tem pastor, mas aquele que não tem pastor só tem fita. Quer dizer que, irmão Branham, eu não sei se ele irá responder no teu lugar. Porque ele não te deixou você. Te deixou nas mãos dos pastores. Essa mensagem ele deixou aquilo nas mãos dos pastores para repetir nas igrejas. Não sei se é para repetir nos parques onde se guardam os carros, talvez onde não tem nada pastores, ou para repetir nas igrejas. Quando se trata de igreja, quer dizer que tem um pastor. Quando se fala igreja, quer dizer igreja, vamos encontrar primeiro o elemento é o pastor. Então, estou te encorajar, permanece nesta fé, porque esta fé é a fé para você adquirir a vida melhor. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Um shalom para todo mundo. Shalom. Ok.